Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo um teste desse material. Eu já utilizei ele há um tempo atrás, só que eu decidi usar agora, até por conta do nosso grupo de dicas. um- uma membro de lá pediu para a gente testar ele e ver como a gente pode lidar com a pigmentação dele. Então hoje eu vou falar um pouco sobre esse material. Esse aqui é um giz pastel seco e uma impressão que dá dele primeiro é que ele não esfuma, não solta muito pigmento, né? Aqui eu tenho o giz que eu utilizo e que é da Toys on Door, e ele solta bem mais pigmento. Realmente dá pra ver uma diferença, mas acho que não é algo que atrapalhe. Uma desvantagem que ele tem do. Uma desvantagem que ele tem, que o Toys on Door não tem, é esse plástico. O da Toys on Door ele tem um plástico em volta. E esse não, fazendo com que, se ele cair, ele quebre com mais facilidade. Eu não vou soltar eles aqui para demonstrar, mas se cair esse aqui, a chance de quebrar é menor do que esse. É, Às vezes pode parecer que a gente passando o giz na folha ela não pigmente bem, porém às vezes depende do material que a gente está utilizando. Então eu vou utilizar aqui algumas folhas de diferentes tonalidades: o branco, um craft mais claro, um craft mais escuro, a folha preta e a folha cinza, e ver como que o giz se comporta nessas folhas. Primeiro vou utilizar o giz amarelo, que foi uma das reclamações. Aparentemente ele pigmentou bem em ambas as folhas. Deixa eu comparar com o da Toys Dar. Não é o mesmo tom de amarelo. Ele é um, o da Toys Dar ele é mais canalha. Deixa eu ver se eu tenho o mais claro aqui. Eu não vou ter. Deixa eu utilizar o azul, que o azul eles são quase o mesmo tom. Não tem muita diferença. Vamos ver no. Vou colocar o amarelo aqui só pra ficar um pouco melhor. Eu espero que vocês estejam ouvindo o vizinho fazendo barulho com a furadeira. Vamos esfumar aqui. Tô esfumando com o dedo. A diferença dele é pouca, né? Vamos tentar utilizar o papel higiênico. Aqui ele quase sai. O papel preto, ele é mais liso do que o craft. O craft ele é mais rugoso, ele é mais áspero. E o giz pastel, ele precisa desse papel ser áspero para ficar melhor ali o pigmento. É, Nota-se que com o dedo ele fixa mais do que com o papel higiênico. Então, quando você quer
clarear bastante, exemplo, vou fazer uma luz de vela, vou fazer uma luz mais clarinha aqui, eu utilizar o papel higiênico fica melhor do que o dedo. E caso eu queira fazer algo na pele, que vai ser mais opaco, utilizar o dedo vai ser melhor. Vamos utilizar o esfuminho para ver. Novo. O esfuminho, ele se assemelha muito igual ao dedo, porém parece que ele estende mais. Enquanto um dedo se limita à expansão de quanto que vai esfumar, o esfuminho parece que ele vai mais longe, diferente do dedo. O nosso dedo, ele tem a oleosidade da pele, né? Ele parece meio borrachado, né? O esfuminho, ele é feito de papel, então ele se estende mais longe. Com o branco, o branco no branco fica difícil aparecer, né? Por isso que eu gosto de utilizar até o craft para alguns trabalhos, por conta disso, ele destaca melhor. A diferença do preto, bem, ele preto não tem muita diferença. É, uma dica que eu acho válido é utilizar papéis não totalmente branco. O cinza seria um papel interessante. Um papel que eu utilizo também é o papel da canção Graduarte, que ele é uma tonalidade de cinza um pouco mais escuro do que esse aqui que eu estou usando. Esse aqui era de uma marca, não sei qual que era a marca, faz tempo que eu peguei para teste, mas o da canção ele é mais escuro, então vai pigmentar melhor. E ele é próprio para giz pastel também. Bem, vamos fazer uma picto, né, com esse material aqui para a gente ver o que a gente consegue fazer com ele. Esse é um material, tá? Que a caixinha tá custando em média entre 50 a 70 reais, dependendo do lugar onde você compra. Eu acho que eu paguei no Mercado Livre, foi 53, se não me engano, para chegar no outro dia. Mas você encontra um pouco mais barato, com menos tempo e você encontra mais barato, né? Ali, se você não for tão apressado quanto eu. E a marca é essa daqui, eu vou estar deixando aqui para vocês verem. E essa aqui é a de 12 cores. Eu não pego tantas cores porque a gente pode fazer mistura com giz pastel. Então eu trabalho com essas cores aqui. Vamos lá. Pois bem, o material que eu vou utilizar vai ser um papel craft e eu vou me atentar a utilizar somente o giz pastel, sem utilizar nenhum lápis aqui ou outro modelo de giz e vamos ver o que isso vai resultar. Como eu estou usando o tom pastel, então a própria folha vai me servir de base para a pele. A pele sempre vai ficar ali parecendo um tom meio pardo, então para me diferenciar um pouco as características da entidade, as características étnicas, eu vou ter que colocar ali, me apegar mais na caracterização do que na cor de pele. Eu vou utilizar para esfumar o papel higiênico e talvez em alguns pontos eu precise usar o esfuminho.
Aqui eu já deixei alguns tons mais escuros, vou dar um... colocar mais sombra aqui com o roxo. Aqui eu vou utilizar o esfuminho de número 2. Forte assim, eu pego um pincel e limpo um pouco, como se fosse uma borracha. Ele tira um pouco da... que eu não costumo esfumar muito. Mas o branco ele tá pegando bem bacana. Aonde eu quero que seja pouco brilho, eu coloco. Aí eu sim eu esfumo. O branco total ele vai ficar somente no ponto certinho de luz. Ou em lugares mais que tenha mais mucosa, como o olho, às vezes a boca. O bom dele é que ele tem várias pontas, então dá pra aproveitar muito pontinho aqui. Não, esfuminho maior, esse aqui é o número 4. A vantagem de não ter esse plástico é que você consegue aproveitar ele de lado e pega bastante espaço da folha. Isso aqui agiliza bastante o trabalho. Como o vermelho dele não é muito forte, eu misturei um pouco aqui com laranja para ver se fica mais vermelho do que rosado. Se eu passar o branco e esfumar, ele vai sumir. Aqui eu quero colocar somente uma parte do branco, né? Deixa eu fazer um teste com o da Toys Andor aqui. Ele suma bem. Agora o Dartous, Artus, não sei a pronúncia correta. Assim, o que vocês acham?
tem que pegar um aspecto que, assim, o branco, ele não precisa ser totalmente branco, ainda mais quando a gente está lidando aqui com roupas. O branco total, ele é bem utilizado quando você quer um ponto máximo de luz, assim como o vermelho total é utilizado quando você quer um ponto de muito escuro. A não ser que seja algo que realmente é preto. No caso aqui, uma sombra aqui dessa. Os tons deles são muito saturados, então você tem que usar muito de tom sobre tom para transformar outras cores e deixar ali uma outra cor que você deseja. Que nem como eu quero um verde mais musgo aqui, eu tenho que misturar com um pouco do marrom para chegar nessa coloração. Uma coisa que é interessante estudar é o círculo cromático, né? Que vai te ajudar a saber como chegar em alguns determinados tons e pegar o material que você tem e fazer alguns testes com ele para saber até onde você consegue chegar em determinado tom. Assim você já sabe mais ou menos qual tom utilizar em determinadas ocasiões. Aí aqui eu utilizei o branco, o laranja, o bege não, salmão, sei lá qual que seria o nome, pêssego, e o amarelo, certo? Foi assim o desenho. O que vocês acham? O que vocês acharam de como que fica com esse material?